Por isso que é importante a gente tomar alguns cuidados, para não acabar com descanso em família. E eu quero falar para você também de um detalhe. Hoje, na virada do ano, algumas famílias ainda têm o hábito das festas com fogos, né? Ou então com acender churrasqueira amanhã. Enfim, para falar sobre esse assunto, eu converso com o cirurgião plástico e membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital 9 de Julho, Hospital Oswaldo Cruz, São Luís, é o Dr. Luiz Felipe Molina. Querido cirurgião plástico, como vai? Que bom poder conversar com você para a gente falar aí sobre os perigos dos fogos de artifícios, as queimaduras com o churrasco que vem com as férias, que vem com as festas, né? Sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial, encerrando esse ano tão difícil como você colocou, onde a gente tem tantas coisas que talvez a gente queira esquecer, mas tantas outras que nos ensinou o valor, por exemplo, do olfato, do paladar e de um abraço, né? É importante a gente encerrar o ano bem, encerrar em segurança, encerrar evitando acidentes simples, né? Imagine depois de um ano desse a gente acabar ainda brincando no Réveillon e ter uma queimadura por um fogos de artifício que eventualmente pode até amputar um dedo ou causar problemas maiores, mais sérios, não é? É verdade. E eu sempre faço esse lembrete no final do ano. Dr. Luiz Felipe Molina, ele é um cirurgião plástico que faz um trabalho muito bem feito em todos os sentidos, em relação às plásticas estéticas, né? A mulherada que gosta de estar sempre bonita, se cuidando, então isso ele faz. Mas ele tem um cuidado, ele tem um trabalho impecável, inclusive com os queimados. As pessoas que precisam mesmo de cirurgias para que elas fiquem melhor. E ele tem uma sensibilidade muito grande para esse assunto, especialmente pelo trabalho dele com os queimados, e aí eu acho importante a gente lembrar do perigo dos fogos de artifício. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se acontecer uma queimadura com fogos de artifício, qual é a atitude que as pessoas têm que tomar? A regra vale para todo tipo de queimadura. Então, é lavar imediatamente com água corrente da torneira, do esguicho, de onde você estiver, em grande quantidade, para esfriar essa queimadura. Em seguida, proteger com um pano limpo, uma toalha, um pano de prato limpinho, lavado, e procurar assistência médica, procurar assistência em algum hospital próximo de você. Lá vai ser feita uma avaliação e orientado o curativo mais adequado que deve ser feito. Devemos lembrar que a gente não deve passar nada, não deve passar pomada, não deve passar pasta de dente, enfim, não deve passar absolutamente nada. Por quê? Porque a gente pode piorar essa queimadura e também ela vai ter que ser removida para ser avaliada adequadamente no hospital que você for. Então, a remoção acaba sendo muito dolorosa também. Então, a gente evita passar realmente qualquer coisa. Lava com água em abundância, temperatura ambiente, protege com um pano limpo. Se for nas mãos, lembra de tirar os anéis, tirar pulseiras, porque a mão vai inchar e aí vai ser difícil tirar depois. E procura assistência médica, procura um hospital, um pronto-socorro próximo de onde você estiver. Ok, eu comecei com o cuidado para que as pessoas memorizem o que tem que fazer. No final do nosso bate-papo eu vou pedir para você relembrar esses cuidados, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você está sempre atendendo esses pacientes que chegam com problemas graves de queimadura, né? Sim. É muito frequente, é muito comum, principalmente nessa época do ano, fogos de artifícios realmente são perigosos? São extremamente perigosos. São muito bonitos, claro, todo mundo adora. No entanto, são muito perigosos. Eles devem ser reservados aos profissionais. Deve-se manter a distância, desde os menores até os maiores. O que varia é a quantidade de pólvora, isto é quanto ele vai explodir, mas são todos bombas, né? Maiores ou menores são bombas. Essas bombas menores que são vendidas em comércios locais amputam dedos. Então, não raro, chega o paciente com um dedo arrancado por conta de uma bombinha, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não tem alternativa. Se a gente não quer correr esse tipo de risco de perder um dedo, perder 2, 3, eventualmente até mais,
a gente tem que manter distância, tem que deixar o espetáculo para os profissionais. É a única maneira realmente segura de evitarmos verdadeiras catástrofes. Eu acho que depois de um ano desse, ninguém quer acabar com mais um problema, mais uma catástrofe. Vamos nos cuidar. É um cuidado simples, é um cuidado de deixar para o profissional. Somente isso. Isso evita muitos problemas. Todos os anos, né, durante festas juninas, que também tem muitos fogos, e o Réveillon, milhares de pessoas são queimadas. Milhares. Centenas têm dedos amputados. Então a coisa é realmente séria. A gente tem que se cuidar, a gente tem que prevenir esses acidentes. Perfeito, que bom a gente poder lembrar isso. Talvez hoje você esteja aí preparando até mesmo seus fogos, ou você está na sua casa, mas está percebendo marido, filhos, preparando os fogos de artifício. Eu acho que nada é por acaso, sabe? Então, por que não repensar, já que esse ano foi marcado por tantas desgraças, né? Você não repensar mesmo e falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos desistir. Eu acho que vale a pena fazer essa reflexão. Agora, eu também falei em relação aos churrascos, né? E você já falou um dia para mim, num bate-papo informal, que também é muito frequente a queimadura por conta de acender a churrasqueira. Apesar da gente não ter mais aquele álcool com aquela graduação maior, a gente ainda tem muito acidente? Muito acidente. Infelizmente, continua sendo uma das principais causas de acidentes por queimaduras, né? Por quê? Porque as pessoas insistem em utilizar álcool, né? Então, elas compram, por exemplo, o álcool no posto de combustível e utiliza para acender a churrasqueira, né? Aí, às vezes, a churrasqueira está apagando, então vamos reacender a churrasqueira. E aí, vai acender com álcool novamente e, mais uma vez, tem um acidente. Hoje, não tem mais justificativa para não utilizar os outros métodos que existem, né? Então, existe o sachê de álcool sólido, existe umas chamas que são comprimidas, né, específicas para isso. Alguns já vêm dentro do próprio carvão, né? São todos muito eficientes, hoje são muito mais baratos, são acessíveis e são seguros, né? As queimaduras por álcool continuam representando cerca de 40% de todas as queimaduras, né? Então, todos os anos, 1 milhão de pessoas se queimam, 40% delas são por álcool, né? Isso é, 400 mil pessoas sabem que álcool é perigoso, que acender churrasqueira com álcool é perigoso e continuam se queimando, né? É incrível, né? É tão simples evitar. Eu fico muito, muito triste quando eu vejo mais uma vez uma queimadura com álcool. Essa história que se repete dia após dia, ano após ano. E essa época, obviamente, é uma época que a gente está comemorando, a gente está descansando, a gente está fazendo um churrasco delicioso, e então a gente tem que se cuidar. Com certeza. Eu sei que todo ano, não sei como foi esse ano na pandemia, não me recordo, mas todo ano você faz um acampamento de crianças queimadas, né? E sempre que vejo aquelas imagens eu fico muito sensibilizada e eu vejo que é muito doído. E não só fisicamente, mas são marcas físicas que trazem uma dor emocional normalmente para o resto da vida. Hoje em dia, é possível fazer uma reparação? Eu sei que as técnicas avançaram, talvez tenha alguém sofrendo muito com essas marcas. A gente tem aí uma possibilidade de um resultado melhor, doutor? Então, em relação ao acampamento, eu fico muito feliz de você ter lembrado, porque é um projeto social que a gente tem, né, hoje em parceria com a Sociedade Brasileira de Queimaduras. A gente faz atualmente duas versões no ano. Provavelmente em 2021, se tudo der certo, nós faremos 3. Nós levamos cerca de 50 crianças sobreviventes de queimaduras para esse acampamento, completamente de graça, completamente sem custo nenhum para a criança ou para a família, né? E elas realmente são vítimas que ficam com sequelas físicas e emocionais para o resto da vida. E por isso a gente tem que se cuidar. A medicina avançou muito, a medicina tem avançado muito em todos os sentidos. No entanto, muitas coisas ainda precisam avançar, né? Então,
o aspecto da cicatrização é algo que a gente continua numa fase mais inicial. Consequência disso é que as marcas, as sequelas na nossa pele depois de uma queimadura são muito graves e são para sempre. A gente consegue melhorar? Consegue. Hoje a gente tem uma série de recursos para minimizar, para diminuir essas marcas, para muitas vezes esconder, reduzir um pouco essas marcas. Mas a gente tem limitação, a gente permanece tendo limitações. Então, a melhor maneira de tratar isso é evitando. Mais uma vez, é a prevenção falando mais alto. É a prevenção que faz com que a gente sofra menos, em todas as áreas, em todos os sentidos. É isso mesmo, doutor. Agora, só voltando ao assunto inicial, porque eu quero deixar aqui bem marcado o que é que a gente tem que fazer. A primeira coisa é a prevenção, então é evitar mesmo, tomar todo cuidado, inclusive com crianças. Às vezes o caso não é o churrasco, mas é o próprio fogão, né? Prestar atenção em tudo isso. Mas, no caso de queimadura, o que é que a pessoa tem que fazer? Atenção, gente. Então vamos lá. Só fazendo um parênteses anterior, já que você colocou o fogão, então lembrar dos cuidados básicos, né, para evitar. Então usar a panela na boca de trás do fogão, deixar os cabos virados para dentro. Panela de macarrão fervendo é um acidente muito comum. Café fervendo é outro acidente muito comum. Então, cuidados simples de deixar o fogo utilizado, o fogo de trás, a panela atrás do fogão, cabos virados para dentro, né? Isso também é muito importante. Queimou, o que fazer? Lavar com água corrente em grande quantidade na temperatura ambiente. Grande quantidade é um pouco vago, então vamos lá, 5, 10 minutos com a mão dentro da água. Foi no braço, é mais fácil para o chuveiro? Vai para o chuveiro, água, temperatura ambiente, deixa esfriar essa queimadura, 5, 10 minutos pelo menos. Depois disso, protege com um pano limpo, que pode ser uma toalha limpa, um pano de cozinha bem limpo. Protege, tira os anéis se for na mão, tira eventualmente pulseira, relógio e procura um hospital, um pronto-socorro para te dar as orientações adequadas. Lembrar, não passe nada. Qualquer coisa que se passe, eventualmente pode aprofundar, agravar essa queimadura, causar uma infecção nessa queimadura, isso sim pode ser ainda mais grave, né? E ele vai ter que ser retirado para uma adequada avaliação, o que vai trazer dor. Então, não passe nada, aguarde a orientação do pronto-socorro, do hospital, de um profissional da área de saúde, médico, né? E siga as orientações. Doutor, se a pessoa estiver muito longe de um hospital, se queimou, fez todo esse processo, 5 a 10 minutos na água, enrolou um pano, mas aí o hospital fica longe, de noite, meio da madrugada, vamos imaginar lá, 1h da manhã, o que ela faz? Então, somente se ela estiver numa situação, numa localização muito remota, ela deve aguardar até o dia seguinte. Mas se ela estiver em algum centro urbano, mesmo que um pouquinho mais afastada, eu acho que deve ir para o hospital mesmo, né? Receber o tratamento adequado imediatamente, né? Quanto mais precoce é o tratamento, melhor é o resultado do tratamento dessa queimadura, né? Então, por isso que a gente insiste, por isso que a gente é até chato, né, nessas orientações, mas porque a gente sabe que essas primeiras horas, que são chamadas de golden hour, são muito importantes, né, para o resultado final do tratamento dessa queimadura. Então, apenas exceções é que devem evitar, né, devem aguardar um pouco mais para ir para um pronto-socorro, para um hospital. Todos os outros realmente devem procurar assistência médica. Tá joia. Doutor, algumas pessoas acabam se queimando no sol por conta de manuseio de limão e depois não lavam a mão, ou mesmo dormiram no sol e ficaram com queimaduras graves. O que fazer? Como é que a gente age quando acontece assim? Essa época do ano onde a gente tem aí um calor muito intenso, a gente tem que ficar mais atento, né?
E aí não só para evitar uma queimadura, mas para evitar, por exemplo, o câncer de pele, né? Então, o sol é a principal causa de câncer de pele. Então a gente tem que estar sempre usando protetor solar. E essa época do ano, especificamente, a gente tem que ser mais cuidadoso, tem que ser mais dedicado, né, a passar o protetor solar. Então, nossas crianças, por exemplo, a gente não pode ficar pedindo para ela ficar passando protetor a cada 4 horas. São crianças, estão correndo, estão se divertindo, né? É nossa obrigação zelar por elas. Então, vamos lembrar de passar protetor solar na gente e nas crianças. Lembrar que entrou na piscina, entrou no mar, tem que repassar o protetor, né? Porque ele vai sair, vai perder a sua eficiência, a sua eficácia. Queimou, esqueci, distraí, entrei no mar, saí, fui andar um pouco na praia, está um dia lindo, aquele céu maravilhoso, virei um pimentão. Isso aconteceu, acho que com quase todo mundo. Então, a gente aí tem que hidratar bem essa pele, que essa pele vai acabar descamando, vai descascar, como a gente fala, né? E hidratar, não tem jeito. Se queimar de maneira mais intensa, a ponto de fazer bolha, aí sim já tem que tomar cuidado mais específico, tem que procurar uma orientação. Queimadura pelo limão, que acontece quando a gente está distraído, fazendo uma caipirinha, todo mundo conversando, né? Queimou, tem que proteger, tem que hidratar, se levantar bolha, tem que procurar uma orientação. Se não levantar bolha, vai ficar apenas uma mancha que vai demorar um pouco mais para sair, mas acaba desaparecendo. Nesse interim, a gente passa protetor, redobra a atenção com o nosso protetor, redobra a atenção que na hora de fazer a caipirinha tem que fazer no lugar protegido e lavar abundantemente a mão imediatamente depois de fazer a nossa caipirinha. Cuidados simples, cuidados básicos, é só não distrair, porque os cuidados realmente são fáceis para todo mundo. Não distraiu, dá tudo certo, vamos fechar o ano com chave de ouro, que 2021 vai ser fantástico. Amém, é o que eu desejo. Olha, aliás, todos nós, né? Aproveito para te desejar um feliz finalzinho de 2020. Um 2021 maravilhoso. Aproveito para te agradecer por todos os momentos que esteve conosco aqui. Não só esse ano, mas eu estava olhando programas antigos. Há tantos anos você colabora com o nosso programa. Muito obrigada, doutor Luiz Felipe Molina. Feliz ano novo. Muito obrigado. É uma satisfação estar sempre aqui. Volto sempre com muita alegria. Feliz ano novo. Feliz 2021 para todos. Obrigada. Vou passar seus contatos aqui. Um excelente médico, excelente cirurgião plástico. O site é www.drmolina.com.br drmolina.com.br e o telefone é o 11 30 57 0930, tá bom? Agora, lembrando que a gente precisa ter outros cuidados, hein, gente? Cuidado com a comidinha que você come na praia, na rua, para não ter uma indisposição, né? Lembrar de olhar se tá bem guardadinho, se tá fresquinho, se tá geladinho. Tudo isso de olho. E, principalmente, meus amores, protejam as crianças. Infelizmente, todo ano a gente vê casos de afogamento em praia, né? Criança desaparecida. Não dá bobeira, tá bom?